dia, amada igreja. Cumprimento os irmãos e irmãs. Gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Convido os irmãos e irmãs que abram as suas Bíblias em João 3. João 3, versículos 18 e 19. João capítulo 3, versículos 18 e 19. Amém? Amém. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Amém? Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Glória a Deus. Irmãos, primeiramente gostaria de pedir desculpas, mas o tema da pregação do culto de hoje é: o problema está em mim e em você. Meu Deus. Este é o centro da nossa pregação de hoje. E infelizmente, eu acho muito pouco provável que algum de nós não tenha escutado todas as passagens da Bíblia que aqui estaremos ministrando na data de hoje. Aleluia. Se nós sairmos daqui com vergonha de muitas das coisas que serão ditas aqui, não vergonha pública, mas a vergonha verdadeira não é a vergonha que a gente tem com o pastor, entre o marido e a esposa, mas é a vergonha que a gente tem que sentir para com Deus. Meu Deus, aleluia. Esse é o sentimento verdadeiro que a gente tem que ter. A reflexão em cada passagem, e que a cada um de nós, no seu íntimo, faça a reflexão e converse com o Senhor. Essa aqui me levou, essa eu estou devendo. Meu Deus, aleluia. Essa é a sua única unidade que a gente precisa ter em reflexão. Eu não tenho que prestar conta com ninguém aqui na terra. Eu não tenho que me preocupar com o que a minha esposa pensa, com o que o pastor pensa. Eu tenho que pensar aquilo que o Senhor pensa de mim. E é isso que eu peço que os irmãos e as irmãs reflitam e prestem atenção na pregação de hoje. Amém? Na quinta-feira, quarta ou quinta-feira, eu vou tomar licença por uma mensagem que a irmã Kelly passou no grupo. Às vezes eu infelizmente não respondo, mas eu leio, irmãos. Muitas das vezes as irmãs mandam mensagens no grupo, eu estou lá nas minhas lutas, aquilo me dá uma recarregada na minha bateria. Graças a Deus, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas. A irmã Kelly passou uma passagem que era em Josué 21:45, que dizia assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. E a irmã trazia uma mensagem falando sobre confiar no Senhor, sobre a perfeição de Deus, como Deus é perfeito. E quantas vezes falamos aqui na igreja, quantas vezes o pastor, quantas vezes o presbítero Douglas, quantas vezes as irmãs, os irmãos falaram sobre a perfeição de Deus, que Deus é perfeito, que Deus não muda, que tudo que Deus faz é correto, né? Tudo é certo. Muitas vezes, como foi trazido agora, a gente às vezes não entende, como o José trouxe, a gente não entende, mas um dia entenderá. Por quê? Porque Deus é perfeito. E aí, quando a gente fala que de um relacionamento, se um lado é perfeito e é imutável, é o Deus de sempre, né? Sempre, nada mudou. O tempo passa, as pessoas passam, a vida passa, mas Deus é único. Deus é um só. A única coisa que tem mudança de um relacionamento aqui somos nós. Então é essa reflexão que a gente precisa ter em relação a nós mesmos. A gente não está aqui para avaliar o Senhor, a gente está aqui para nos avaliar. Glória a
Se o Deus é santo, é perfeito, é imutável, Ele é o mesmo de hoje e sempre o de amanhã, a gente tem que avaliar a reflexão de hoje em relação a nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Duas passagens para a gente. E aqui, irmãos, eu vou trazer algumas passagens. Os irmãos e as irmãs não precisam se preocupar. Algumas eu vou pedir para abrir, Aleluia. mas algumas eu vou simplesmente passar para trazer a reflexão. Amém? Em João 3,16, bem próximo onde estávamos. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Quem não conhece essa passagem, né? Quem não conhece? É, Jesus. João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e a crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia. Então, irmãos, Deus já fez a parte dele. Glórias a Deus. O que ele fez? Entregou o seu único filho para que morresse por nós. Ponto. Deus já fez a parte dele. E aí, nós caímos numa armadilha perigosíssima, porque nós, aqui na terra, achamos que Deus precisa fazer algo por nós. Não. Se engana quando a gente acha que Deus precisa fazer algo por nós. Ele já tem tudo pronto. Só depende de mim e de você. Glórias a Deus. Porque a sua salvação depende de você, não de Deus. Verdade. Meu Deus. É através dos nossos atos. Existe uma condicional. Deus está prontinho. O reino dos céus está prontinho para fazer aquilo dependendo das nossas atitudes aqui na terra. Quer ver? Aleluia. 2 Crônicas 15:2. Essa é uma passagem extremamente pequena, mas extremamente poderosa, que descreve claramente as condicionais. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixarás. Aleluia. Em um simples versículo, são 3 afirmações e 3 condições. Nenhuma delas está falando que Deus estará com você de qualquer forma. Que Deus estará com você de qualquer jeito. Independente do que acontecer. Existe uma condição. E todas as condições dependem de nós. Aleluia. E eu vou reforçar. Glórias a O Deus. Senhor só estará convosco enquanto você estiver com Ele. Glórias a Deus. Então, se eu buscardes, o achareis. Então, para achar, você tem que buscar. E outra, se você o deixar, Ele vai te deixar. Então, irmãos, o culto de hoje, ele fala justamente sobre nós. Aleluia. Deus é perfeito, Deus já fez a parte dele. Então, às vezes, a gente se ilude quando a gente ora, quando a gente busca, quando a gente vai querer fazer alguma coisa e fala: Senhor, faz isso por mim. O que você está fazendo por Ele? Tudo na Bíblia é condição. Não tem nada falando na Bíblia, não tem uma passagem na Bíblia que é incondicional. Meu Deus. O amor do Senhor para vocês, para nós, Ele tem uma condição, você tem que amar. Como que Ele vai te amar se você não ama? Como que você vai ter o Senhor se você não o busca? Em espírito, em verdade? Ou você busca o Senhor por um interesse? Porque eu vou buscar o Senhor porque eu estou precisando daquela porta de emprego. Eu vou buscar o Senhor porque eu estou com um sofrimento danado.
Resolve o sofrimento, a primeira coisa que você faz é o quê? Abandonar. Existem pessoas que seguem a Deus no amor. Tem que estar tudo lindo, não pode ter nenhum problema. Aí segue a Deus. Não, deixa eu resolver meus problemas, depois eu vou seguir o Senhor. Tem gente que só segue na dor, né? Mas aqui, irmãos, aqui eu vou trazer mais uma passagem. Em Jeremias 29:13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Super conhecido. Seu coração está em quê? Quando você busca o Senhor, você quer buscar a bênção ou aquele que te abençoa? Seu coração está mais no teu emprego? Meu Deus. Ou está naquele que te proporciona o emprego? Você pode enganar você, você pode enganar o pastor, você pode enganar sua esposa, seu marido, seu pai, sua mãe, mas o Senhor conhece o teu coração. Ele sabe na hora da tua oração se aquilo que você pede é simplesmente uma coisa que é para complementar a sua vida ou para ser o centro da tua vida. Oh, aleluia! Porque muitas das vezes pedimos coisas, bens materiais, família, para ser o centro da nossa vida. E onde que é o centro da sua vida? Onde está realmente o teu coração? É isso que a gente precisa estar atento. E mais uma vez diz respeito a mim e a você. Não diz respeito ao Senhor. A salvação não diz respeito ao Senhor. E não podemos ser levianos em relação a isso. E buscar ao Senhor, como diz aqui em Jeremias, significa procurar a presença do Senhor. A gente já trouxe várias vezes aqui sobre intimidade ao Senhor, né? Buscar a santidade, mas esse não é, no dia de hoje, o centro da nossa pregação, o centro do nosso... Aleluia! Glórias a Deus. Ó Senhor amado. E aqui, irmãos, eu vou trazer mais uma passagem extremamente conhecida, que vai refletir mais uma vez sobre a condicional, que diz em Mateus 14, versículos de 28 a 31, sobre quando Jesus estava com Pedro no barco. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Mais uma vez, uma relação em relação à demonstração do poder de Deus para as nossas vidas e uma condição. A consequência aqui foi simplesmente humana. Foi uma condição de Pedro. Pedro teve medo no início, quando estava lá no barco, nuvens, tempestades, viu um vulto sobre as águas, teve medo. Quantos de nós aqui, quando tem medo, a primeira coisa que faz é o quê? Ó Senhor, clama ao Senhor, né? Acho que todos nós aqui, quando tem medo, dá aquela balançada no barco: Senhor! E aí o que acontece? A gente busca o Senhor, assim como Pedro fez. Essa passagem é simples, todos nós conhecemos, mas ela merece meditação, porque às vezes a gente olha para a passagem e fala assim: poxa, mas Pedro estava do lado de Jesus, né? Deus deu o poder de andar sobre as águas. Alguém aqui consegue andar sobre as águas? Como que alguém pode, né? Está lá com Jesus, Jesus está na frente dele, está andando sobre as águas, derramou aquele poder, aquela glória, né, de conseguir andar com aquela tempestade, sai do barco, sai andando sobre as águas, e mesmo assim ele olhou para o vento e começou a afundar. Jesus, Quantos de nós já não passamos por essa situação de Pedro? É fácil ler a Bíblia e falar assim: nossa, mas Pedro, né? Que coisa, eu se estivesse lá, não afundaria não.
Quantas vezes nós afundamos? Meu Deus. Quantas vezes a gente, quando teve medo, recorreu ao Senhor, Ele derramou o poder, a gente se encheu do Senhor, começou a vencer a batalha, aí deu aquela ventadinha assim, a gente começa a afundar de novo. Quantas vezes cada um de nós, e essa reflexão é íntima, tá? É. Cada um tem que olhar para o Senhor e falar: ó Senhor, lembra daquela vez lá? Me perdoa, tá? Me perdoa minha fé, reconheça minha falha. E é mais um exemplo nessa passagem que é uma condição. O poder de Deus só será derramado nas nossas vidas dependendo do nosso posicionamento, de como a gente se porta em relação ao Senhor e em relação à nossa vida, em relação às circunstâncias que acontecem na nossa vida, sejam boas, sejam ruins. É independente das circunstâncias. Quando Deus fala que devemos amar a Deus acima de todas as coisas, não é só coisa material, são todas as situações que a gente tiver na nossa vida. O nosso coração, a gente tem que centrar nele. Muitas das vezes é difícil, muitas das vezes não é fácil, mas a gente precisa focar no Senhor. Aleluia! Glórias a Deus. E como eu estou falando em relação a todas as circunstâncias, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, diz assim diz a palavra do Senhor: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Abacuque 3, 17 e 18: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei com Deus da minha salvação. Amar a Deus sobre todas as circunstâncias, dizer a Ele que Ele é importante para a gente, Ele é importante para as nossas vidas, o resto é resto. O resto é resto. Oh, aleluia. Mas aí, irmãos, traz a reflexão: tudo que a gente está fazendo agrada ao Senhor? E aí não é uma exposição pública, é uma reflexão que cada um de nós precisa fazer na sua intimidade. Muitas das vezes a gente não tem o discernimento, não tem o conhecimento, não tem a visão, não tem a sabedoria para saber aquilo que agrada ou não agrada a Deus. Porém, nenhum de nós pode ser leviano de querer se enganar. Porque às vezes a gente fala: não, isso daqui não tem probleminha nenhum. Tenta passar um pano. O Senhor não passa pano para uma coisa impura, não. Verdade, Deus. Pergunte, busque o Senhor para saber se aquilo que você faz é puro ou não. Meu Deus. Você pode esconder do seu marido, você pode esconder da sua esposa, você pode esconder do pastor, você pode esconder do seu pai, da sua mãe. Senhor, você não esconde não. Aquilo que desagrada ao Senhor, Ele sabe, cada um de nós. E tem uma outra passagem, Oh, aleluia. que essa é muito conhecida. Aleluia. João 14, versículo 6. Muitos sabem de cor e salteado. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aqui, irmãos, é onde a gente precisa ter uma reflexão muito profunda sobre o caminho. Mais uma vez a Bíblia diz pra gente: Jesus é o caminho. Aleluia. Mas Ele é o caminho. Quem precisa percorrer esse caminho? Nós.
A Bíblia não está falando, Jesus vai pegar você no colo e te carregar até a salvação. Não é assim que está escrito na Bíblia. Aleluia. Quem precisa percorrer esse caminho sou eu e você. Aleluia. Não adianta ficar sentado. Precisamos caminhar. Caminhar quer dizer avançar. Aleluia. Um passo após o outro. Glórias a Deus. Se ficar parado, não chega em lugar nenhum. Mas o que é traçar este caminho, né? Seguir este caminho? É avançar. Se eu estou aqui, dou um passo, se eu preciso chegar daqui até lá, eu preciso cada vez mais avançando, caminhando. Muitas das vezes achamos erroneamente que na escola, quando a gente estudava, né, que a gente falava que simplesmente o professor não me passou. Nossa, esse professor me deu uma nota baixa. Peraí, é o professor que te deu a nota, ou você que mereceu? E aqui eu não estou falando dos professores, que às vezes tem um professor que pega no pé da gente, que é aquele, né? Mas aí é justiça humana. Eu estou falando quando formos julgados, a justiça de Deus é perfeita. Aí não tem essa de que porque eu gosto de você, vou perdoar esse erro. Não. A justiça de Deus é justiça perfeita. Mas eu estou querendo fazer aqui uma analogia para a gente entender a nossa responsabilidade. Quando a gente fala de salvação, quando a gente fala lá na frente, quando a gente viermos a ser julgados, né, avaliados, vamos dizer assim, como os nossos professores um dia fizemos lá a prova de matemática, de português, falou assim: nossa, você me deu uma nota baixa. Não me deu, ou você que tirou? A matéria estava lá, você não se preparou e o professor que te deu nota baixa. A avaliação é daquilo que você fez, de quanto você se preparou, de quanto você. E a nota que você mereceu. A avaliação é sua, ele está ali só para assim, pronto, aqui que eu tinha para você, o que você fez é isso. Essa é a minha avaliação em relação a você. Meu Deus, e assim Deus vai nos julgar, em cima de um padrão, em cima de uma conduta, em cima de um caminho que precisávamos seguir, traçar, orientações que nos foram dadas, e seremos avaliados. Estou falando isso para assustar? Não. Estou falando que é real. Não adianta se enganar, passar paninho. Não, mas gente, sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente confunde. Às vezes a gente confunde. Estou vindo na igreja quarta sábado, olha que coisa linda. Que lindo, benção. Estou dando dízimo, benção. Né? Estou fazendo tanta coisa, estou fazendo ações de caridade, estou ajudando. Mas é só isso? É só isso que Deus espera de mim e de você? Não é. O problema é que a gente trata, muitas das vezes, a salvação. Quem conhece o Waze sabe o que eu estou falando. Aplicativo, né? Você coloca daqui, eu quero ir para tal lugar. O Waze vai te dar 5, 6, às vezes 7 caminhos para você escolher. Salvação não é assim não, tá? Meu Deus, aleluia! Salvação é um caminho. Glórias a Deus! Muita gente se ilude. Eu tenho um coração tão bom, é suficiente. Nossa, eu ajudo tanta gente na comunidade, eu ajudo minha família. Aí eu só oro, depois você tem uma vida toda perdida, toda, né, abençoada. Mas escolhe. Não, eu vou ser salvo porque eu acredito no Senhor. Ô irmãos, a gente não pode se leviar. Aleluia! Vou convidar os meus irmãos. Glórias a Deus. A abrir em Provérbios 4, versículos 25 e 27. A gente fala sobre caminho. Provérbios 4, versículos 25. Desculpa.
25 a 27. Amém? Os teus olhos olhem direitos e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Aleluia. No versículo 26 vai falar: pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Ela não está falando um ou outro, está dizendo todos os seus passos. Para que sejamos santos, precisamos ter tudo da forma que Deus quer para as nossas vidas. E aí, irmãos, outras duas passagens Aleluia. que onde fala que nós precisamos nos examinar. 1 Coríntios capítulo 11, Aleluia. versículo 28 a 31. 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 28 a 31. 1 Coríntios. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? E mais uma bem próxima, 1 Coríntios 10, 31, um pouquinho antes. 1 Coríntios 10, 31. Super conhecido. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Aleluia. Fazei tudo. E aqui é a reflexão que cada um na sua intimidade precisa fazer. Meu Deus. Aquilo que você está fazendo e não vem ao caso aqui no culto. Reflita. A hora que jogar, próxima vez que jogar o joelho no chão, Oh, meu Deus. tem coragem de falar para o Senhor que isso foi feito para a glória do Senhor? Aquela coisinha ali que você está passando um paninho para você mesmo. Meu Deus. Para você mesmo. Está sendo feita para a glória de Deus? Aleluia. Esse é o momento de intimidade que você tem com o Senhor e demonstrar que você é falho, que eu sou falho, que você é falha. É quando a gente pega as pequenas coisas que Deus precisa tratar na gente. E irmãos, tem uma passagem para a gente iniciar Aleluia. a reflexão final. Aleluia. E esse eu gostaria que os irmãos abrissem, que é em Hebreus 6, versículos de 1 a 6. Hebreus 6, versículos. Só um segundo. Amém? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro,
e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aleluia. Glórias a Deus. Eu chego até arrepiado nessa passagem. O que está dizendo aqui, irmãos? Quando pecamos, estamos colocando novamente Jesus na cruz. Aleluia. Todos nós aqui sentimos uma dor tremenda quando a gente pensa, né? Poxa, Jesus sofreu, morreu por nós, foi crucificado. Dá uma dor, né? Então, irmãos e irmãs, quando nós cometemos pecado, é como se estivéssemos colocando Jesus na cruz novamente. E aqui em Hebreus 6, ela fala que precisamos buscar a perfeição. Aleluia, aleluia. Assim como foi trazido na manhã de hoje, caminhar, Jesus é o caminho. Se precisamos caminhar, precisamos avançar. Aleluia. E aqui nesta igreja não tem criança. Com todo respeito às crianças, todos nós aqui somos já, no mínimo, maturidade média espiritual. Glórias a Deus. Aleluia. Todos nós sabemos que a gente precisa avançar, precisamos ter a perfeição. E, Aleluia. irmãos, para terminar, eu gostaria que a gente fizesse algumas reflexões. Aleluia. A gente não pode se iludir e ser simplesmente como leigos lá fora, ou pessoas que espiritualmente estariam ali no prezinho, no chinelo, prezinho, no maternal. Quando a gente fala sobre crer, a gente precisa crer no Senhor. Ô, irmãos, crer não é acreditar, né? Quanto ímpio a gente vê por aí e fala, eu creio no Senhor, estou salvo, estou crendo. Irmãos, crer não é acreditar. Para. Não é sinônimo. Crer não é, eu acredito só. Não. Crer é seguir. Aleluia. Glórias a Deus. Como que você pode acreditar que Ele é santo, que só Ele é importante e não seguir? Então você não crê. Quem fala que, eu creio no Senhor, estou salvo, é leviano, é ímpio, é pessoa que quer se enganar. Se você quiser se enganar, não tem problema nenhum. Mas ao Senhor você não engana. Aleluia. Você está se enganando. Oh, Jesus. Só crê, eu acredito que Deus vai me salvar. E não faz nada por isso. Não se conserta, não progride, não avança. Aleluia. Aleluia, Senhor. E uma outra armadilha que a gente coloca para nós mesmos, todos nós nos colocamos. Todos. Muitas das vezes a gente acha que, nossa, é complexo. Eu já falei isso aqui várias vezes. A gente olha como a palavra do Senhor, a salvação é uma coisa extremamente complexa, né? É simples, é muito simples. Seguir o caminho de Jesus é simples também. Sabe quem complica? Nós. Aleluia. Quem complica somos nós. Oh, aleluia. Mas fala, nossa, Albino, não, mas peraí. É complexo sim, Albino. Vou provar para você que é complexo. Sabe por quê? Na Bíblia, eu vou olhar aqui quantas páginas a minha Bíblia tem. Nossa, minha Bíblia tem 2.000 páginas. Albino, nossa, tem coisa demais para estudar. Tem coisa demais para aprender. Tem coisa demais para eu memorizar, para eu viver, para eu mudar. Mas, irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Todos nós aqui, quando começamos a estudar, pequenininho, 4 anos, 5 anos, 6 às vezes. Alguém aqui, pai ou mãe, chegou para você e falou assim: olha, filho, começa a estudar aí, porque você vai ficar 20 anos da sua vida estudando. Você vai começar agora a fazer 2 mais 2 é 4. Mas um dia você vai estudar cálculo, você vai estudar geometria, hipérbole, não sei mais o que, estudar padrões sofisticados. Alguém começa assim? Não. Você vai devagarzinho. Aleluia. Você vai avançando. Glórias a
Deus. Você vai Glória, aprendendo um glória a pouquinho. Deus. Você vai entendendo. Nossa, eu entendi. Aí vai pro próximo. Aí passa para um ano, passa para o outro. Quando você vê, fala, gente, mas já estou aqui no colegial, né? Aleluia. Nossa, que bênção, né? Já estou aqui. E vai devagarzinho. E assim tem que ser a nossa vida. Tem que ser uma coisa. Muitas vezes a gente tem vontade de jogar o estudo de lado, né? Isso daí é o inimigo tentando tirar daqui. Aleluia. Isso daí é o inimigo. É o dia a dia tentando te afastar. Mas assim como a palavra diz que Deus se entristece conosco quando a gente dá um step back. Imagina se a gente tem aqui um filho que está lá no colegial, já está aprendendo geometria, cálculos avançados, e chega para o pai e para a mãe e fala assim: pai, mãe, como que é mesmo fazer aquela conta 2 mais 2 é quanto mesmo? Essa passagem que Hebreus trouxe para a gente, quando ela fala sobre deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, tipo, parte básica. Então tem algumas coisas que a gente precisa avançar. Aleluia. Não dá para a gente falar para quem já está 20, 30 anos na igreja que trai sua esposa é pecado, né? Precisa. Tem algumas coisas que são básicas. Aleluia. E a gente vai avançando espiritualmente da mesma forma. Jesus foi uma pessoa, esteve conosco, uma pessoa simples. Aleluia. Uma pessoa humilde. Aleluia. Se você ou eu estamos considerando que a Bíblia, a palavra de Deus, é um fardo, é porque nós estamos nos enganando. A gente precisa se examinar. A gente precisa que Deus coloque nos nossos corações aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa ser corrigido. Muitas das vezes a gente não quer se desfazer de alguns vícios, a gente não quer abrir mão de algumas coisas do mundo que a gente é agarrado. Mas, irmão, se você realmente quer o Senhor no seu coração, inspire de verdade. Peça para Ele tirar do seu coração esse gosto por esta coisa. Ele trabalha. Assim como o irmão José trouxe algumas semanas atrás sobre cigarro, eu também fumava. Minha esposa lembra disso. Muitos anos atrás eu também fumava e não tenho vergonha de não dizer. Hoje eu não posso comer um cigarro. Glória a Deus. Eu gostava. O Bernardo talvez nem sabe disso, que o papai fumou, né? Eu não tenho vergonha de dizer. Não tenho vergonha de dizer. Muitos anos atrás eu fumava, tinha prazer no cigarro, eu gostava do cigarro. Se alguém falasse para mim, não, mas eu gosto. Então muitas das coisas, quando é difícil a gente tirar aquele sentimento, que a gente é preso por alguma coisa que desagrada a Deus, irmãos, não sofre. Não tenta tirar por você, pelo seu braço. Peça para que Deus fale: Senhor, infelizmente eu gosto disso. Me ajuda a tirar este gosto por essa coisa. Você já confirmou? Me perdoe por estar dando exemplo do cigarro. Qualquer coisa que venha desagradar ao Senhor. Quando você faz isso, você reconhece que você é pequeno. Deus quer a gente na humildade. Ele não quer uma pessoa forte, inteligente. Ele quer seu coração. Reconhece, eu sou fraco, eu preciso da sua ajuda. Esse é o maior reconhecimento de grandeza. Quando você mostra para Ele que você não é nada, que eu não sou nada, é a hora que Ele começa a trabalhar no teu coração. É a hora que você começa a falar assim: eu não sei onde eu estou errando, me mostra. Mas quando Ele te mostrar, você precisa agir. Aí também, né? Não é para você pegar no colo. Jesus não vai te carregar pelo caminho, quem vai andar é você. Você precisa avançar. Ele vai te mostrar o caminho, Ele vai te amparar, você vai chamar, Ele vai derramar o poder na sua vida. Mas cadê sua fé? Olha Pedro. Mostra para Ele o teu amor por Ele. Mostra que o caminho você está disposto a seguir. Mas quem tem que andar somos nós. Nós precisamos avançar. Nós precisamos seguir o caminho. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita.
tente buscar. Muitas das vezes o caminho realmente é doloroso, dói, machuca, mas quando a gente tem realmente a simplicidade de reconhecer a grandeza dele, a nossa vida, que a gente é falho, que a gente é pequeno, que a gente precisa de ajuda, muitas vezes a gente não sabe nem como pedir. Às vezes a gente não sabe nem com quem pedir. Pede só a presença dele, pede só a sabedoria dele, pede a proteção dele, a presença dele, a intimidade com ele. O resto tudo vai ser acrescentado na sua vida. Pede para afastar tudo que é impuro. Automaticamente o reino dos céus vai descer sobre a sua vida. E não tem complicação nenhuma. A gente que complica, a gente quer inventar problema. Não posso fazer isso por conta disso, não posso inventar por conta daquilo. Ontem à noite eu estava com a Laura, eu estava rindo sozinho. Ela falou assim: o que você está rindo? Toda mulher desconfiada, né? Laura, eu estou tão feliz, porque apesar de todas as lutas que a gente teve, dificuldades essa semana, na semana passada eu tinha falado para a irmã Sônia, irmã, semana que vem eu posso trazer ela. E a semana foi uma bênção. Várias confusões, e eu estava tão feliz ontem, porque independente de tudo que tinha acontecido durante a semana, eu não mandei uma mensagem para a irmã Sônia e falei assim: mano, não vai dar. Eu estava rindo sozinho. Aleluia! Por conta disso, porque apesar de tudo que aconteceu na minha vida, eu consegui não mandar mensagem para a irmã Rosane. Eu falei: não vai dar. Aleluia! Eu estava muito feliz por conta disso. E assim, irmãos, eu gostaria de encerrar a nossa pregação de hoje, simplesmente refletindo com os irmãos e lembrando que a gente precisa tomar muito cuidado sobre o que é crer no Senhor, sobre quantas vezes a gente passa na estrada e vê, né? Só Jesus salva. Jesus salva, só Jesus salva. Através dos nossos atos. Está faltando um pedacinho ali no caminhão, falando através das nossas atitudes. Aleluia! Ele se afasta de nós quando nós nos afastamos dele. Não sejamos levianos, mundanos, ímpios, Aleluia! que acham que só Jesus salva em qualquer condição. Não, precisamos crer no Senhor e precisamos sim ser salvos através dos nossos passos, através do caminho que é Jesus. Amém? Assim agradeço a rica oportunidade. Contribua com esta obra, por favor, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Obrigado.